Olá, meu nome é Eduardo, eu sou médico e essa é a segunda parte da 12ª aula do curso Descomplicando o ECG. Lembrando sempre que todas as informações que eu falar aqui devem ser analisadas por um profissional de saúde antes de ser utilizadas. Então vamos começar? Bom, no último vídeo eu falei sobre o primeiro tipo de bloqueio atrioventricular benigno, que é o BAV de primeiro grau. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o BAV de segundo grau ou de Winkenbeck. A explicação do porquê e como ele ocorre é um pouco mais complicada, por isso eu quero paciência para a gente poder falar um pouco com calma, poder entender o porquê do tipo 1 ser caracteristicamente benigno e do tipo 2 provavelmente maligno, e o que isso significa, onde que está isso no meio de condução. Depois eu explicar um pouco mais detalhadamente, eu vou tentar simplificar um pouco para quem tem um pouco de dificuldade com eletrocardiograma. Então vamos começar. Vou colocar aqui em maior aumento uma representação gráfica do nó atrioventricular. A gente sabe que o nó atrioventricular recebe os impulsos que vêm do nó sinoatrial, faz uma pausa durante um tempo e envia pelo feixe de His aos ventrículos. Relembrando também, todo esse intervalo, que corresponde, colocando aqui o QRS para a gente relembrar, do início da onda P até muito próximo do complexo QRS, a gente tem a parte correspondente à transmissão do nó sinatrial e a pausa no feixe de His. Então, essa parte em azul corresponde ao tempo que o nó atrioventricular vai segurar um impulso desde que ele nasce no átrio. O tempo de condução dentro do próprio átrio é quase irrelevante, porque existem feixes específicos para mandar rapidamente para o nó atrioventricular, então essa pausa aqui é realmente a pausa feita pelo nó atrioventricular sadio, o nó atrioventricular. Essa segunda parte do intervalo PR, que seria desde o início da onda P até o início do complexo QRS, essa segunda parte que eu rei aqui de roxo, é o tempo rápido que leva do impulso sair do nó atrioventricular, ser transmitido pelo feixe de His, até despolarizar o ventrículo. Porque a gente sabe que a despolarização do ventrículo é aqui o complexo QRS. Mas por que eu estou falando isso tudo? A gente sabe que o BAV, segundo grau, tipo 1, o problema na maioria esmagadora das vezes acontece nessa fase, em que o nó atrioventricular está comprometido em sua porção supra-hissiana, ou seja, acima do feixe de His, e quando ocorre o bloqueio por defeito nessa faixa em azul. Já o BAV, segundo grau do tipo 2, o problema dele é normalmente infra-hissiano, ou seja, é depois que o impulso já foi pausado normalmente no AV, ele tem um problema de condução nas suas porções inferiores do nó ou nas porções que compõem o feixe de His. Agora eu vou fazer uma representação gráfica de como funciona o bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 1. Para isso eu preciso que vocês acompanhem comigo. Pode parecer um pouco complicado agora, mas qualquer coisa depois eu também vou dar uma descomplicada no sentido. Mas para quem gosta de entender exatamente o que está acontecendo, eu acho que essa parte vai ser bem esclarecedora. Então primeiro, vamos recolocar aqui o impulso que nasce na célula P. Vamos colocar aqui hipoteticamente nasce no tempo zero. E a gente sabe que as células P no nosso sinoatrial são responsáveis pelo automatismo do coração. Vai ter um atraso até sair da região, aqui representado por 100 milissegundos, e depois a formação da onda P. É a partir daqui que fica importante para a gente entender como funciona o bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 1. Repare que a onda P é formada em intervalos regulares. As células P sempre disparam com a mesma diferença de tempo, 1000 milissegundos, e como o intervalo é sempre igual, não há bloqueio sinatrial, o intervalo entre as ondas P, se a gente colocasse no eletro, a gente vai ver eletro depois, vai ser sempre de 1000. Então, sempre entre duas, a gente vai ver esse intervalo de 1000 milissegundos. E a gente vê que isso se repete sempre. Ou seja, o problema no bloqueio atrioventricular de segundo grau, como o nome mesmo já indica, não tem nada a ver com as células P. Então, agora que vem o problema que nosso paciente tem. Quando o impulso sai da região do nosso sinoatrial e vai em direção ao nó atrioventricular, ou seja, a partir da formação da onda P até esse impulso chegar no feixe de His, nós temos o que nós chamamos de pausa átrio-His, que é uma região supra-hissiana do nó atrioventricular. O valor máximo para esse intervalo é 150, eu coloquei aqui a representação desse valor de 150. Reparem aqui comigo que o impulso ele não para aqui, ele tem que ir agora do feixe de His para os ventrículos. Então eu vou colocar aqui de uma vez a questão dos ventrículos para a gente já poder ver o resto do trajeto que esse impulso faz. Então ele para cerca de 150 milissegundos na porção superior do nó atrioventricular e os outros 50 milissegundos ele vai gastar desde essa porção inferior
até passar pelos feixes de His e despolarizar os ventrículos. Então, somando os 150 com os 50, nós temos um intervalo PR de 200 milissegundos. Vamos acompanhar os próximos impulsos. Então, nasceu na célula P, teve o atraso que não importa para a gente aqui, formou a onda P e junto com ela teve a transmissão para o nó atrioventricular. Na porção hissiana aqui, repare que houve um acréscimo de 50 milissegundos no atraso. Repare que a própria angulação que eu coloquei dessa linha está mais intensa. Então esses 50 milissegundos a mais vão refletir aqui no intervalo PR maior, ou seja, 200 milissegundos mais 50, um intervalo PR de 250 milissegundos, desde o início da onda P até o início do complexo QRS. Então a gente já repara que no bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 1 há um aumento progressivo do intervalo PR. Repare também que o primeiro aumento é o maior de todos, esse aumento de 50 milissegundos. No próximo vai aumentar também, mas vai ser um aumento menos expressivo. Aqui eu coloquei 20 milissegundos a mais. Como não temos problemas na parte infra-hissiana, ou seja, na parte dos feixes de His e porção inferior do nó atrioventricular, repare que os mesmos 50 vão se manter, ou seja, essa parte de transmissão abaixo do nó atrioventricular está íntegra e está funcionando bem. E aqui a gente pode ver que houve um aumento no intervalo PR até 270. Agora temos uma outra parte muito importante. Desse para cá, haveria um outro aumento, talvez um aumento de 10. Só que em vez de ter esse aumento progressivo, o impulso demorou tanto para passar do nó atrioventricular que ele foi completamente bloqueado. Esse bloqueio faz com que apareça a onda P, tá vendo? Esse ponto preto, ele representa para a gente a onda P, ela existiu, mas o complexo QRS, que era para existir em algum momento aqui no meio, simplesmente não apareceu. No eletrocardiograma vai ficar bem fácil de ver a onda P não sucedida por um complexo QRS. E depois de um certo tempo, a gente tem o retorno da condução pelo nó atrioventricular normal. Então a gente tem a onda P, que veio no intervalo que era esperado, no intervalo normal, não mudou em momento algum. Só que agora, como o nó atrioventricular teve esse repouso depois do bloqueio, repare que ele volta com a mesma duração de 150 do início. E se a gente fosse acompanhar para frente, novos complexos QRS, a gente vê que ia passar de 150 para 200, depois para 220, depois ia bloquear. Por fim, eu vou colocar aqui os complexos QRS, representando. O primeiro complexo QRS, ele viria num tempo de 300 milissegundos, seria o primeiro QRS que a gente ia registrar, sendo que a célula P disparou no tempo zero, teve o atraso que não importa pra gente agora. Onda P apareceu no tempo 100 milissegundos, e o complexo QRS apareceu no tempo 300 milissegundos. O intervalo PR, lógico, foi aqui os 200 milissegundos. O próximo, seguindo a mesma lógica, apareceu no tempo 1350, ou seja, o intervalo RR foi de 1050 milissegundos entre os dois. Repare que o próximo intervalo RR é de 1020. Então, o que é a outra característica marcante do bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 1? Os complexos QRS vão ficando cada vez mais próximos, por esse motivo que eu expliquei, esse incremento cada vez menor, passando de um QRS para o outro, fazendo com que os intervalos RR fiquem cada vez mais próximos, até que tenha o bloqueio e a gente perceba um intervalo RR muito grande e uma onda P, que apareceu aqui no tempo 3100, equivalente aqui, a onda P, que não foi sucedida por um complexo QRS, sendo que o próximo complexo QRS apareceu só no tempo 4300, oriundo da onda P, que estaria aqui. Certinho? Se ficou complicado, vamos tentar ver isso de um outro ponto de vista agora. Agora que eu expliquei com um pouco mais de detalhes como é que funciona o bloqueio AV segundo grau tipo 1, vamos criar uma tabelinha aqui só para a gente poder revisar as diferenças e as características do tipo 1 e do tipo 2. E a gente vai para eletros, que eu acho que vai ficar mais fácil ainda para quem ainda não pegou, ver a diferença e saber identificar. Então vamos colocar aqui uma tabelinha comparando. Beleza, gente. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente viu, que é o mais importante para identificar um BAV de segundo grau do tipo 1, é que os intervalos PRs vão sempre aumentando. Enquanto no BAV de segundo grau, o intervalo PR ele pode estar normal, ou seja, menos de 200 milissegundos, ou pode estar alterado também, pode estar mais de 200 segundos, mas o mais importante é não muda, ou seja, ele não tem esse aumento progressivo. Enquanto no BAV de segundo grau do tipo 1,
o intervalo PR vai aumentando cada vez mais até que haja bloqueio. No BAV de segundo grau tipo 2, simplesmente tem uma onda P não sucedida por um complexo QRS por um bloqueio. Outra característica extremamente importante, o BAV de segundo grau do tipo 1 é supra-Hisiano, enquanto o BAV de segundo grau tipo 2 é infra-Hisiano. Para os cardiologistas de plantão, eu sei que cerca de 15, 20, às vezes um pouco menos por cento dos tipo 1 podem ser infra-Hisiano e vice-versa, mas a título de didática, guarda assim que a chance de você acertar é muito grande. BAV de segundo grau tipo 1 é supra-Hisiano, BAV de segundo grau tipo 2 é infra-Hisiano. E uma característica muito comum nos BAVs tipo 2, como eles pegam na região do feixe de His, ele pode simular um bloqueio de ramo, seja ele direito ou esquerdo. Lembra que o feixe de His ele divide nos ramos direito e nos ramos esquerdos, que podem ser subdivididos em fascicular anterior e posterior? Se tiver um desses ramos bloqueados, né, infra-Hisiano, na região do His, eu posso ter um complexo QRS com um padrão de bloqueio de ramo. Preocupa se você não tiver muita noção de que é um bloqueio de ramo, que eu vou ter uma aula específica para os diversos tipos de bloqueio de ramo. Mas fica a dica de ser suspeita de um bloqueio de ramo quando o QRS é maior que 120 milissegundos. Toda vez que isso acontece, você vai suspeitar de um bloqueio de ramo, seja ele direito ou esquerdo. Outra coisa muito importante do supra-Hisiano é que as regiões de importância para a gente, que seriam o nó sinoatrial, que nos casos de bloqueio de ramo não estão afetados, e o nó AV, a porção superior, né, ou seja, a porção supra-Hisiana, eles têm a característica de responder aos medicamentos. Isso acontece porque essas regiões, tanto o nó sinoatrial, que é onde origina os impulsos pela célula P, quanto o próprio nó ventricular, onde acontece aquele bloqueio que a gente falou no último slide, eles têm receptor para o sistema vegetativo. Então, se eu aumentar o simpático, eu aumento tanto a frequência de disparo no nó sinoatrial quanto a velocidade de condução, ou, ao contrário, se eu usar a atropina, que é a medicação de escolha para bloqueios com bradicardia sintomática, eu vou inibir o parasimpático, liberando mais o simpático e atuando, aumentando a condução tanto pelo nó ventricular como a frequência de disparo no nó sinoatrial. Se tiver um pouco complicado, não se preocupe que essa questão de medicamentos, uso, conduta em bradiarritmias também vai ter seu momento aqui pra gente. Outra questão muito importante de saber que o BAV de segundo grau do tipo 1, ele, como responde a medicamentos, ele é benigno, pelo menos em boa parte das suas vezes, e também pode ser assintomático. Outra coisa bastante interessante dele é que pode acontecer em pessoas saudáveis, ou então pessoas que usam beta-bloqueador, assim como um bloqueio de primeiro grau. Já o bloqueio de segundo grau, ele está mais associado a contextos patológicos, como um pós-IAM, ou então mesmo um paciente que tem alguma doença intracardíaca importante do sistema de condução. Não responde às drogas porque a porção do feixe de His não tem inervação simpático-parasimpático e muitas vezes pode estar associado à síncope de Adams-Stokes, que é um tipo característico de síncope relacionado à palidez do paciente pré-sincopal, ao desmaio, que pode ou não vir associado com um período de convulsão. E quando o paciente melhora desse estado, ele tem uma característica de um rubor facial e está muito associado ao bloqueio segundo grau do tipo 2. Agora vamos tentar colocar os eletros para a gente poder falar um pouco mais, para poder facilitar um pouco para quem ainda não pegou exatamente como é que funciona essa questão. Vamos lá? Então agora vamos finalmente partir para o eletro, que é o que interessa aqui para todo mundo, e eu espero que fique mais fácil agora para entender. Então, apagando tudo aqui, vamos começar colocando o primeiro eletro. Quem quiser um tempinho para pensar, pode pausar o vídeo antes de eu continuar. Beleza? Então vamos lá. O que eu quero chamar a atenção aqui? Primeira coisa, vamos ver como é que está o padrão. Olha só, a gente tem onda P aqui, uma outra onda P aqui, onda P, sempre onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. Mas logo de cara a gente já consegue ver que aqui tem um intervalo muito menor do que aqui. O intervalo vai ficando cada vez maior. Aqui o intervalo PR está maior ainda, e por assim vai. Quero que se repare que a diferença desses dois intervalos é muito maior do que a diferença desse por esse, como a gente explicou como funciona um pouco antes. Outra coisa que eu quero que você repare
é que os complexos QRS estão ficando cada vez mais próximos um do outro. Vamos só contar aqui rapidinho quantos quadradinhos tem entre esses dois complexos QRS. Então, 5, 10, 15, 3 quadradões dão 15, 16, 17, dois quadradinhos aqui, 18, 19 quadrados de diferença. Então, eu tenho 19 quadradinhos, que é o intervalo RR aqui. E aqui, se a gente for olhar, 5, 10, 15, 16, 17 quadradinhos. Então, o intervalo RR foi ficando cada vez menor, começou com 19 quadradinhos espaçando, e aqui só tem 17. O intervalo PP é essencialmente o mesmo, que a célula P vai disparar na mesma velocidade. Claro que pode ter pequenas variações devido ao estado normal mesmo. Se você for pegar a sua frequência cardíaca, dificilmente ela vai ficar estagnada num valor fixo em longos períodos de tempo. Mas claro que eu quero chamar a atenção aqui é essa onda P, de morfologia normal, características ótimas, e a ausência de um complexo QRS aqui. Ou seja, um complexo QRS que foi bloqueado, e a gente tem aqui de volta um PQRS com intervalo PR normal. Mas pode chegar para mim e falar assim, Eduardo, estou com dúvida. A primeira coisa que me ensinaram, e você mesmo falou no último vídeo, que o intervalo PR em pacientes com bloqueio atrioventricular tem que ser maior que 200 milissegundos. E aqui parece ser menos de 200. Me explica isso, o que está acontecendo? Bom, vamos explicar isso melhor, vamos dar um zoom primeiro e vamos contar como é que está o intervalo PR aqui. Vamos lá então. Então começando aqui, metade de um quadradinho, então 1,5, 2,5, 3,5. Vamos considerar que juntando esses dois dá 1, então tem 4 quadrados pequenos. 4 quadrados pequenos a gente sabe é equivalente a 160 milissegundos. Então o intervalo PR normal. E isso é perfeitamente ok, é perfeitamente compatível com o bloqueio atrioventricular de segundo grau, tanto do tipo 1 como do tipo 2. Essa é uma dúvida frequente que acomete muitas pessoas boas de serviço. O que define o bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 1 é exatamente esse aumento progressivo do intervalo PR seguido de um bloqueio, e não simplesmente porque tenho sempre o intervalo PR acima do valor de referência. Se a gente pegar o último complexo QRS, aqui está um pouco errado, mas esse daqui é o último, só coloquei o quadradinho aqui errado. Se eu pegar o último, que seria esse daqui, olha que diferença o intervalo PR entre os dois. Aqui vamos contar junto, começa mais ou menos aqui, na metade de um quadradinho. Então, eu tenho 5, 6, 7, 7,5, 8,5 quadradinhos. 8,5 quadradinhos é igual a 340 milissegundos, né? É só pegar 8,5 e multiplicar por 40, ou seja, esse daqui é um intervalo PR muito alterado, ao passo que esse daqui é um intervalo PR dentro do normal. Houve uma progressão ao passar do tempo de 160 milissegundos para 340 milissegundos, até que finalmente teve uma onda P que não foi sucedida por um complexo QRS, ou seja, houve um bloqueio, e quando retornou, voltou a esse intervalo PR dentro da faixa da normalidade, 160 milissegundos. E qual que é o nome que a gente dá para esse tipo de BAV de segundo grau do tipo 1? Ué, mas esse já é o nome dele? Não, a gente tem uma outra regrinha de nomenclatura para a gente poder, sem ver o elétron, a pessoa já saber o grau de gravidade e saber o que está acontecendo no elétron. Então a gente vai contar quantas ondas P tem e quantos complexos QRS tem e vai dar o nome. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9 ondas P para 8 complexos QRS, porque essa onda P não criou complexo QRS. Então eu tenho um bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 1, que tem esse fenômeno de Winkenbeck, que é esse aumento progressivo do intervalo PR, com uma proporção de 9 ondas P para 8 complexos QRS. Então esse próximo aqui, se alguém quiser pausar para poder olhar com calma, senão vamos analisar então juntos. Chama a atenção que essa região aqui tem um bloqueio. E como tem a onda P, eu estou em frente, e a gente está nesse tema da aula, então eu provavelmente estou de frente a um BAV. Ou seja, se eu tenho onda P sem complexo QRS, estou de frente a um bloqueio de segundo grau. Agora o que resta saber é se é do tipo 1 ou tipo 2. Vamos olhar o intervalo PR. Esse primeiro intervalo PR ele começa aqui, então tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos pequenos, aí está no limite. Então, o primeiro intervalo PR tem 200 milissegundos.
está dentro do padrão do normal. Vamos olhar o terceiro intervalo PR, que é o logo antes de ter o bloqueio. Ele começa aqui, então, como tem um quadradão, então são 5 quadradinhos, 6, 7. Então, ele tem 280 milissegundos. Houve um aumento do intervalo PR com o bloqueio. E, muito importante aqui, voltou com o intervalo PR de 1, 2, 3, 4, 5, de 200. Voltou como se fosse normal. Então, aqui a gente tem caracterizado um BAV de segundo grau, tipo 1. Mas lembra que tem nome e sobrenome? Que a gente usa os P's e os complexos QRS para poder dar o nome. Então, vamos lá. Eu tenho uma onda P, 2, 3, 4 ondas P's, mas só tenho 1, 2, 3 complexos QRS. É um BAV de segundo grau do tipo 1 com relação 4 para 3. 4 ondas P's para 3 complexos QRS. Lembrando, esse é um bloqueio supra-hertziano. E se meu paciente tivesse sintomático pela bradicardia, o medicamento de escolha seria a atropina. Vamos pegar mais um eletro? Quem quiser pausar para dar uma olhada. Se não, vamos lá? Eu tenho um intervalo PR aqui de começando aqui e terminando aqui, então dá 6 quadradinhos, então está levemente aumentado, 240. Depois eu tenho uma onda P, que está aqui, seguida de um bloqueio. De novo, os mesmos 240, seguido de uma onda P com bloqueio. O mesmo padrão se repete aqui. Então, se tem bloqueio, é um BAV segundo grau. Mas o problema agora é, ele é do tipo 1 ou do tipo 2? Se fosse do tipo 1, era para a gente ver um aumento progressivo do intervalo PR até ter o bloqueio. E se fosse do tipo 2, ele simplesmente haveria o bloqueio sem ter um aumento progressivo. Mas nesse caso, a gente tem uma relação 2 ondas P para 1 complexo QRS. Então eu já vou até colocar aqui, uma relação 2 para 1. Quando é assim, eu realmente fico na dúvida se é tipo 1 ou se é tipo 2. Eu não consigo ver o fenômeno de Rankin-Beck para poder falar se é tipo 1, e ao mesmo tempo, se for do tipo 2, eu sei que o prognóstico do meu paciente é muito pior. Então eu preciso descobrir, eu preciso diferenciar se é tipo 1 ou tipo 2. Primeira dica é, o complexo QRS é largo? Porque se for, ele pode indicar um bloqueio de ramo. E o bloqueio de ramo é clássico dos BAV de segundo grau infrarriciano. Vamos ver o caso. Eu tenho 1, 2, 2,5. Então eu tenho QRS 100 milissegundos, que é dentro do normal, pode ser até 120. A gente vai ter aulas de bloqueio. Então só por isso eu tenho um ponto aqui falando por favor de ser tipo 1. Mas o tipo 2 pode ter um QS normal. Se tivesse largo, falaria muito a favor do tipo 2. Como está curto, eu ainda fico na dúvida. Permanecer na dúvida e querendo saber o que fazer, primeiro vamos contar a frequência cardíaca para ver se esse paciente talvez esteja sintomático. Então aqui, de frente para trás, usando aquela técnica dos primeiros vídeos, 300, 150, 100, 75, 60, 50, mais 2, 40. A frequência cardíaca desse paciente é de mais ou menos 40. Está muito baixo. Frequências cardíacas abaixo de 50 costumam ser sintomáticas. E fala a favor do bloqueio tipo 2, que é mais associado com frequências cardíacas mais baixas. Mas a prova de fogo mesmo vai ser quando eu administrar atropina. Se esse paciente meu está com uma frequência cardíaca baixa e tem aqueles sintomas que a gente discutiu no último vídeo, ele não vai ter resposta à atropina. Enquanto, mesmo se eu tivesse permanecendo essa dúvida, esse QRS curto, essa frequência muito baixa, pode ser tipo 1. Como é que eu ia descobrir? Quando eu fizesse a atropina, eu vou ter um aumento da FC com a atropina. Lembrando que esses supra-hertzianos, né, aqueles da parte de cima que a gente desenhou, eles respondem bem à medicação e a gente poderia diferenciar. Então, por enquanto, esse eletro, apesar de ter vários pontos contando para ser do tipo 2, a gente ainda poderia ficar na dúvida. É de se esperar que a gente fique na dúvida. Toda vez que a gente tiver uma relação 2 para 1, é bom a gente lançar a mão dessas outras técnicas para a gente poder diferenciar. Por último, vamos olhar esse eletro. Dá um tempo quem quiser pausar o vídeo, se não, vamos olhar? Aqui de novo a gente começa sempre olhando o intervalo PR, começa aqui e termina aqui. Então vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Então o PR aqui está de 200 milissegundos. Vamos contar aqui, 200 de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 200 de novo. E eu tenho uma onda P seguida por um bloqueio. Se tem bloqueio, eu estou falando de um BAV
segundo grau. Como os intervalos PRs foram sempre constantes, até acontecer um bloqueio como se do nada, muito provavelmente eu estou na frente de um tipo 2. E para quem está prestando atenção no vídeo desde o começo, outro ponto que fala muito a favor de ser um bloqueio atrioventricular do tipo 2 é esse QRS alargado, com morfologia diferente, que a gente vai ver com mais detalhes na aula de bloqueios de ramo. Então, essa é a morfologia do bloqueio. Então, essa é a morfologia do BAV de segundo grau do tipo 2. Só para a gente poder contar a frequência aqui para a gente ver: 300, 150, 100, 75, 60, pouquinho menos de 60, quase 60. Então, paciente com frequência cardíaca limítrofe inferior, talvez não esteja sintomático, entre os períodos de batimento. Mas como ele tem esses constantes bloqueios, a frequência cardíaca média dele com certeza está dentro da faixa da bradicardia. Para a gente colocar a relação aqui, vamos contar 1, 2, 3, 4 ondas P para 3 complexos QRS. Se esse paciente estiver sintomático, o que eu faço? Bom, Eduardo, você ficou falando toda hora que o medicamento de escolha para paciente sintomático é a atropina. Posso fazer a atropina aqui? O ACLS até te permite fazer a atropina, mas a gente não espera que a atropina funcione em um BAV de segundo grau do tipo 2 e o BAVT, o BAV de terceiro grau, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo. Então o que eu posso fazer? Bom, o ideal seria um marca-passo transcutâneo, na pressa, ou um venoso, se você tiver disponível, e se a causa desse BAV for irreversível, muito provavelmente esse paciente vai ser um bom candidato de um marca-passo venoso permanente, mas o transcutâneo ele consegue segurar a barra. A gente vai ter uma aula para poder falar um pouco mais sobre marca-passo. Ou então, se eu não conseguir, a outra opção que eu tenho é a adrenalina ou epinefrina intravenosa em bomba de infusão contínua. Espero que não tenha ficado muitas dúvidas aqui dessa segunda parte. Esse vídeo é um pouquinho mais longo, um pouquinho mais denso. Qualquer coisa, deixa aí embaixo nos comentários as dúvidas e eu vou ficar muito feliz de responder. E espero que você tenha gostado. Assine o canal, espero te ver de novo. Até mais.